Bom dia, meus amores, tudo bem? Sou professora Manu, professora de Educação Física do Colégio Força Máxima, e eu e a professora Darlene estaremos ministrando esse mês as aulas que serão direcionadas para as turmas de 9º ano do Colégio Força Máxima. Nós vamos propor para vocês um tema que está na atualidade, né? Um dos assuntos mais importantes, se não o mais importante no momento, mais falado, mais comentado, que é o Covid-19, o coronavírus. E nós queremos entender como que nós pegamos esse vírus, como que ele se comporta no nosso corpo, quais os devidos cuidados que nós temos que ter. Por que a gente chama de pandemia? Nós convidamos o professor Wagner Santos, que é o professor de Biologia do Colégio Força Máxima, para ajudar a gente a entender um pouco mais o que acontece sobre esse assunto no nosso corpo e na sociedade. Então eu convido você a participar dessa aula de hoje com muito cuidado, com muita atenção, porque é um assunto que envolve não só você, aluno, mas toda a sua família, né? Muitas pessoas já perderam entes queridos, amigos. Então toda a informação que a gente puder ter nesse momento sobre o Covid-19, ela é válida. Mas eu sei que tem muita gente aí perguntando, Manu, por que vocês vão gravar uma aula de educação física falando sobre Covid? Educação física não é só correr, muito menos só jogar ou praticar algum esporte. Então a gente entende que vocês precisam dessas informações. O tema saúde é um tema abordado que está dentro, né, do planejamento de educação física, dentro dos temas transversais que a disciplina de educação física aborda, entre vários outros, entre danças, jogos, orientação sexual, várias outras coisas, meio ambiente, pluralidade cultural. Então, hoje nós entendemos que falar sobre Covid é importante sim na aula de educação física. Então, convido a você a assistir essas aulas e a transmitir as informações, porque você agora vai saber tudo o que você precisa saber, as informações importantes, as mais relevantes sobre essa doença que está transformando tanto as nossas vidas. Vamos lá? Bom dia, Wagner, tudo bem? É um prazer ter você conosco, é um prazer ter você nas aulas de educação física, ajudando a nossa equipe e ajudando principalmente os nossos alunos. Wagninho, vamos começar assim pelo começo? Explica pra gente o que é pandemia. Porque tem gente que fala epidemia, pandemia, usam vários termos diferentes e na verdade a gente repete a informação, mas sem saber exatamente o que é, meu amigo. O que é pandemia? Explica pra gente, por favor. Bom, Manu, já se perguntaram muito a respeito, né, qual é a diferença entre uma endemia, uma epidemia e uma pandemia. No caso, uma endemia é algo mais interno, é dentro de uma cidade, né, ou cidades, ou determinada região. Quando se fala em epidemia, nós falamos entre estados, tá? Não só cidades ou regiões, como a região sudeste, a região norte, é algo que vai abranger muito mais, tá bom? E no caso até mesmo, né, o país inteiro. Quando se fala em pandemia, pan, né, esse prefixo, tá, esse radical da palavra pandemia, significa todo, tá? É algo muito mais abrangente. E no caso, uma pandemia é caracterizada por uma doença que ela vai se espalhar de forma intensa, tá? A forma contagiosa é muito rápida e ela vai se espalhar por continentes, né? Dentro de um continente, dentro de vários continentes ou até dentro do mundo inteiro, né? Abrangendo o mundo inteiro. Nesse caso, nós tivemos a outra pandemia assim, que ficou tão conhecida, foi a H1N1, tá? Também H1N5, no caso foi aí tanto a gripe suína e a gripe aviária. Se eu não me engano, a gripe suína, os primeiros relatos foi na região do México, tá? E no caso a aviária foi lá na Ásia. Bom, espero ter ajudado bastante. Wagninho, agora que a gente já entendeu o porquê chamado pandemia, agora que a gente já sabe a dimensão quanto é mais sério, né? Mais sério do que a gente pensava, mais sério do que a gente imaginava, explica pra gente, por favor, como ocorre a contaminação pelo vírus. Bom,
a contaminação, né, essa disseminação, ela acaba se dando a partir de gotículas de saliva. É isso mesmo, gotas que são lançadas quando nós falamos, nós respiramos ou até mesmo tossimos, né? Principalmente. Por isso a necessidade até mesmo a pessoa estar protegendo a boca, se ela não estiver de máscara, usando o cotovelo e evitar as mãos, já que as mãos, né, acaba se tornando um veículo de contaminação, tá? Nesse caso, quando as pessoas acabam espirrando, elas vão lançar gotículas, daí a necessidade de estar usando máscaras. Mas acaba passando alguma coisa? Sim, acaba passando. A máscara, principalmente essas de pano, elas não são tão eficientes assim, mas elas cumprem o propósito, que seria o quê? Diminuir a distância que esses perdigotos, que essas partículas, né, essas gotículas, melhor dizendo, sejam lançadas em distâncias maiores. E você, né, tem os chamados aerossóis, que acabam passando, são gotículas ainda menores, que acabam passando pela máscara. Por isso a necessidade de também evitar, né, aglomerações. Tá? Fica a dica, tá usando máscara, evitar aglomerações, tá bom? Essa é comprovada pelas autoridades sanitárias ainda um meio muito eficaz no caso da disseminação dessa pandemia que é, né, o coronavírus aí, né, o Covid-19, tá bom? É muito importante também a gente saber, Wagner, como é a ação do vírus no nosso organismo. Depois que a gente pega o Covid-19, como é que ele age dentro da gente? Bom, Manu, após a pessoa ser, né, infectada, essas gotículas entrar em contato com o trato respiratório, acabar inalando, ou até mesmo a pessoa tocar em um local contaminado e depois levar essas mãos contaminadas ao nariz, à boca, até mesmo os olhos, que não é, né? Levar até o rosto, que não é o indicado, tá? Por isso a necessidade de estar sempre o quê? Mantendo a higiene. Bom, após ela entrar no sistema respiratório, esse vírus ele tem uma afinidade com as células desse local do sistema respiratório. Tem um receptor chamado de ACE2, né, ou ACE2, que ele vai se ligar ali, tá? No caso, esse receptor fica na célula hospedeira. E o vírus vai se ligar, né, a esse receptor. Após se ligar, esse vírus ele vai entrar na célula e ele vai começar a jogar o seu DNA, ou melhor dizendo, o RNA viral. Ao jogar lá dentro, o maquinário da célula, que no caso é o ribossomo, que vai começar o quê? Sintetizar proteínas. Proteínas, sabe por quê? Porque em volta do vírus ele tem uma camada lipídica e algumas proteínas formando a coroa. Daí o nome corona, né? Coronavírus. E essa coroa, essas pontas de coroa, na verdade são proteínas. É justamente a proteína que eu falei que vai se ligar ao receptor da célula. Bom, após a célula, né, que acabou hospedando esse hóspede maldito que é o coronavírus, ela vai começar o quê? A produzir proteínas virais que irão formar novos vírus. Só que novos vírus formando dentro da célula, ela não consegue ficar com essas réplicas lá dentro e ela acaba rompendo a sua membrana e liberando novas formas virais. E essas células, esses vírus irão se espalhar repetindo esse processo. Quando esses vírus chegam ao trato respiratório, vamos dizer assim, né? Saiu dessa primeira parte do trato respiratório, que é a região orofaringe, chegou lá nos, vamos dizer que ele tenha descido a traqueia, ido até os brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, chegou nos alvéolos pulmonares, que aonde ocorre as trocas gasosas, que é a hematose, a troca de oxigênio por gás carbônico. É esse oxigênio que vai entrar no sangue para conseguir circular todo o corpo. Bom, quando chega nos alvéolos pulmonares, ele acaba criando um processo, né, um processo inflamatório nessas células e acaba desencadeando um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele vai começar a
fazer o inchaço no local, vai chegar mais sangue, tá? Que nós chamamos de sinais cardinais da inflamação. E aí, quando essa inflamação ocorrer nos vasos, melhor dizendo, nos alvéolos pulmonares, esses alvéolos vão perder a capacidade de fazer a troca gasosa, porque no processo inflamatório vai chegar água, e muita água dentro desse saquinho, desses cachinhos de uva, que são os alvéolos pulmonares nos nossos pulmões, não permite que ocorra a troca gasosa. É muita água. E aí a pessoa, né, o caso paciente, ele acaba desenvolvendo um quadro de pneumonia. E esse processo inflamatório também começa a produzir uma grande quantidade de pus, tá? Pus é célula morta, local quente, com muita água, propício ao desenvolvimento de colônias bacterianas, bactérias. Por isso que um dos tratamentos da pessoa que está com Covid é receber antibiótico. Às vezes a pessoa fala, ela está com vírus, mas está recebendo antibiótico. É para tratar um caso secundário no caso da ação das bactérias. Tá? Muitas pessoas se livram desse hóspede maldito que é o Covid, mas fica lá as bactérias e acaba morrendo, né, de uma infecção bacteriana. Por isso a necessidade, né, de usar antibióticos no tratamento da Covid. Tá? Bom, é assim que ele acaba se instalando, né, e como ele agindo no organismo. Ajuda os nossos alunos, Wagner, ajuda a gente, porque as informações elas são passadas, né? Elas são espalhadas e usa máscara, não usa máscara de TNT, usa só aquela máscara de acetato, usa máscara de algodão, passa álcool em gel, lava a mão com sabão. Explica pra gente quais são os métodos preventivos que mais funcionam para que a gente possa se proteger para não contrair esse vírus. Bom, a respeito da doença aí, muitas pessoas falam, né, quais são os métodos que realmente funcionam aí para o Covid, né, principalmente na prevenção. Bom, não se tem ainda hoje, que se fala, Manu, algum remédio ou vacina, ainda se está estudando, estamos ainda com uma gama de conhecimentos muito grande e uma doença nunca foi estudada de forma tão rápida e intensa como essa doença, tá? No caso é a Covid. Sabe-se o que pode se fazer com pessoas que têm problema do Covid, pessoas que estão acometidas da doença, é o quê? Tratar os sintomas, tentar fazer o quê? Restabelecer a ventilação do paciente, da pessoa, já que como os alvéolos pulmonares, os pulmões, eles ficam cheios de água, há necessidade de ter, né, o aparelho respiratório para manter essa ventilação do paciente, da pessoa acometida dessa doença. Então, a necessidade de você fazer algumas coisas que são comprovadas principalmente pela Organização Mundial da Saúde, tá? Que dá um protocolo a respeito disso, que seria o uso de álcool em gel para você conseguir esterilizar as mãos. Sabe por que isso, gente? Porque você tem uma capa de gordura em volta de lipídios, né? Lipídico, gordura, em volta do vírus, o qual vai se romper ali, já que o álcool ele consegue dissolver essa gordura e se livrar, né, possivelmente do vírus que pode estar na sua mão. Manter o distanciamento, tá bom, gente? E por que isso? Quando se fala muito, né, se fala de muito perto, acaba lançando gotículas de saliva para as pessoas que estão perto. E os chamados aerossóis também, que ficam em suspensão por muito tempo, tá? Mais do que as gotículas. As gotículas, por serem maiores, elas são lançadas e caem rapidamente. Os aerossóis não. Eles acabam ficando mais tempo porque são gotículas ainda menores. Então, algumas pessoas podem estar o quê? Inalando aquilo ali ou até mesmo contaminando o ambiente, Manu. É difícil, minha querida. Bom, então a necessidade de estar higienizando as mãos, o uso de máscara e o distanciamento social.
a pessoa realmente se expor a uma multidão, ir ao comércio, fazer alguma atividade, se for realmente necessário. Fora isso, ficar em casa. O distanciamento social é justamente por causa, né, das gotículas e o uso da máscara. Ah, mas tem remédios, tem formas miraculosas, tem uma erva que é lá da Amazônia. Gente, ainda não se tem nenhuma planta ou remédio ou substrato, alguma coisa que comprovadamente, né, através das autoridades sanitárias competentes ou algum pesquisador, universidade, que tenha comprovado realmente a eficácia de algum medicamento ou vacina. Está próximo, mas ainda não temos. Então, vale a pena, Manu, ainda insistir no distanciamento social e as medidas, né, de higiene pessoal. É isso aí, Manu. A aula de hoje foi de extrema valia, de extrema importância, e eu tenho certeza que ajudou vocês, como ajudou a gente também, porque a informação nunca é demais. Nós queremos que vocês tomem os devidos cuidados, fiquem em casa, ouçam as coisas que o Wagner nos falou. Wagner, muito obrigada, tá, por essa aula maravilhosa de biologia que você nos deu. Alunos do 9º ano, continuaremos na próxima aula. Nós traremos um outro profissional que é de extrema importância para a gente nesse momento de pandemia, mas vocês só vão saber na próxima aula, tá? Assistam o vídeo, passem as informações. Nós esperamos ter ajudado de alguma forma vocês adquirirem mais conhecimento sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobre essa doença que está mudando tantas vidas, tá? Um beijo, beijo, beijo. Até a próxima!